Entender e aprender são coisas que caminham juntas, mas existem diferenças significativas entre essas duas ações. Nesse vídeo quero mostrar um pouco da diferença entre entender e aprender e também mostrar algumas estratégias de como potencializar a forma com que aumentamos nossos leques de conhecimento. Entender está no campo das ideias e das teorias, e acontece a nível racional e intelectual. É entender a lógica, o mecanismo e a razão para que as coisas existam ou funcionem. Quando publico algum conteúdo, eu não espero que as pessoas aprendam, eu espero que as pessoas entendam as ideias que estão sendo apresentadas. E espero também que esses conteúdos incentivem as pessoas a se aprofundarem por conta própria nos temas mostrados, para que aí sim esse aprofundamento gere aprendizado. E isso porque aprender está no campo da vivência e da prática, e obrigatoriamente envolve repetição e experimentação. É praticar e repetir muitas vezes determinada ação para o nosso cérebro gravar essas informações. E para a gente conseguir usar esse aprendizado para associar essas informações com situações ou problemas que acontecem na nossa vida. Inclusive é possível aprender o próprio processo de aprender. Isso porque quanto mais coisas a gente aprende e mais vezes experimentamos o processo de aprendizado, mais nós vamos melhorar e otimizar a forma com que estudamos e aprendemos novas coisas. Inclusive tem um vídeo muito foda no canal do Fábio Akita que chama justamente Aprendendo a Aprender. Eu recomendo demais que vocês vejam. Sendo assim, dá para resumir dizendo que nós entendemos teorias, mas só aprendemos de verdade na prática. Por exemplo, você pode passar um bom tempo estudando a teoria de algum esporte, como por exemplo o futebol. Você pode ler milhares de textos e assistir várias palestras mostrando as últimas tendências do futebol. Você pode até mesmo comprar um curso do tipo Aprenda Futebol em apenas 7 dias e jogue nos melhores clubes do mundo. Mas mesmo assim você não vai aprender. O máximo que você vai conseguir é entender o mecanismo e a lógica de uma partida de futebol. Você só vai realmente aprender como que uma partida de futebol funciona de duas formas: jogando ou assistindo o maior número de jogos que você conseguir. Dessa forma, todas as coisas que você entendeu na teoria vão fazer sentido na prática. As regras, as táticas e as técnicas que são utilizadas durante uma partida. Depois de jogar muitas vezes e assistir milhares de jogos, você vai de fato aprender e não apenas entender. E então todo o mecanismo que envolve futebol vai começar a ser natural para você. Conforme a gente avança na carreira, algumas habilidades não técnicas, como comunicação, se tornam cada vez mais importantes. Atualmente trabalho como Tech Lead na Juntos Somos Mais e é extremamente importante que eu consiga me comunicar com o time da forma mais clara possível. Eu não acho que eu me comunique mal, mas eu vejo alguns pontos de melhoria nesse sentido. Então eu poderia, por exemplo, ler vários livros sobre comunicação e procurar informações sobre como me comunicar melhor. Mas o máximo que aconteceria é eu entender como a comunicação funciona na teoria e não me ajudaria tanto assim na prática. O que eu fiz então foi criar um canal no YouTube onde eu preciso ser o mais claro possível na comunicação ou as pessoas que estão assistindo o vídeo não vão entender. De bônus ainda recebo feedbacks interessantes das próprias pessoas que estão assistindo os vídeos e isso faz com que eu melhore minha comunicação vídeo após vídeo. Dessa forma eu consigo levar esse aprendizado tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional. E eu uso essa mesma estratégia quando eu quero aprender tecnologias novas. Por exemplo, eu fiquei algum tempo estudando alguns frameworks de React como o Next e o Gatsby. Assim eu consegui entender que tipo de problemas esses frameworks resolviam e como eles funcionavam, só que eu ainda não tinha aprendido como utilizá-los. Então a solução para realmente aprender foi refazer todo o meu site utilizando o Gatsby e eu ainda aproveitei para aprender outras tecnologias que eu já estava estudando e já sabia como funcionavam, como Styled Component e o GraphQL. Por isso eu considero tão importante buscar formas diferentes de praticar. Esse foi meu objetivo quando compilei desafios abertos das empresas no Front-End Challenge e é também por causa disso que bato tanto na tecla de criar projetos pessoais para praticar as coisas que estão sendo estudadas. Tanto entender alguma coisa como aprender novas habilidades demandam tempo. Só que o tempo de aprender uma nova habilidade é consideravelmente superior ao tempo de entender como alguma coisa funciona. Isso porque, como eu disse antes, aprendizado é uma coisa que envolve muita repetição e muita prática, e isso demanda muito tempo. É claro que eu gostaria de aprender o maior número de coisas possíveis, mas o nosso tempo é finito e limitado. Sendo assim, uma estratégia que eu costumo adotar é alternar entre entender e aprender. Eu tento entender superficialmente e deixar no radar o maior número de coisas possíveis. Então estudo sobre elas, entendo como elas funcionam e em que tipo de situações elas poderiam ser úteis. E conforme novas necessidades vão surgindo no meu dia a dia, eu analiso se algumas dessas coisas que eu deixei no radar poderiam me ajudar a resolver alguns desses novos problemas que surgiram. Dessa forma eu invisto meu tempo no aprendizado das coisas que realmente se mostram mais importantes no dia a dia. Por outro lado, eu me mantenho sempre atualizado, já que acompanho superficialmente as novidades e tento entender o maior número de coisas possíveis. E fazer essa associação de quando vale a pena utilizar no dia a dia novidades que surgiram no mercado só é possível quando a gente gasta algum tempo conhecendo as novas coisas que aparecem.
Isso porque a gente aumenta o repertório de coisas que conhecemos. E isso vale tanto para linguagens de programação ou novos frameworks que surgem no mercado, quanto para coisas não técnicas. Quanto maior o nosso repertório, maior a quantidade de associações que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Se a gente ficar preso nos mesmos assuntos, nos mesmos temas e nas mesmas soluções de sempre, vamos estar sempre limitados nas possibilidades e na quantidade de soluções que conseguimos pensar para resolver os problemas que aparecem. Quanto maior a quantidade de assuntos que nos interessam e que tentamos entender, melhor vai ser o nosso leque de conhecimento e mais possibilidades temos de nos aprofundar em temas que podem ser importantes na nossa vida pessoal e profissional. E se você entendeu o que eu falei e gostou do que foi apresentado, deixa seu like e se inscreve no canal, porque é a única chance do canal continuar crescendo e publicando novos vídeos. E até a próxima!